Olá, querida Cláudia Olá, meu Santana. Como é que você querido! tá? Eu estou muito bem, honradíssima em estar aqui participando da sua live. Muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com você e com a sua audiência. Querida, o prazer é nosso. Eu sou um fã seu, você sabe disso. Eu Agora, sua. você é uma pessoa que eu admiro bastante e, logicamente, você não poderia deixar de estar aqui falando com o meu público, com essas pessoas que são líderes, que querem ser líderes, que já são líderes e precisam, literalmente, de uma comunicação assertiva para ter resultados extraordinários. Então, para falar sobre esse tema, eu não poderia deixar de te convidar para vir aqui conversar com a gente. Então, queria agradecer, obrigado por aceitar nosso convite e já comece se apresentando aí para o nosso público. O prazer é todo meu, fico muito feliz, porque você também é um profissional que eu admiro, um palestrante também, que tem uma performance incrível, e você é um líder nato, não é verdade? Você lidera essa campanha aí pela ESG, pelo meio ambiente, e você se posicionou de uma maneira brilhante. Então, parabéns, Cledson. Eu sou Cláudia Santana, parceira aqui do Cledson há alguns anos, já trabalhamos juntos, estamos aí dividindo alguns palcos, e eu sou jornalista, mas a minha especialidade mesmo hoje é treinamentos para quem quer ser líderes, treinamentos para pessoas que querem sair da plateia e ocupar o palco. O nome do meu treinamento eu chamo justamente esse: saia da plateia, ocupe o seu palco. E é justamente isso que tem a ver com a liderança, não é, Cledson? Quando a pessoa precisa liderar, a gente percebe até pelo vocabulário dela, pela maneira como ela se expressa. Lembrando que a comunicação vai muito além do que a gente diz. As entrelinhas dizem muito, a nossa postura, a nossa vestimenta. Então, todo esse pacote, essa gestão aí da comunicação é o que eu ajudo hoje pessoas, líderes, quem também quer se tornar um palestrante, porque para que a sua voz ecoe, você precisa realmente saber se comunicar cada vez melhor com o seu público, né? E eu acho que a gente nunca deixa de aprender, sempre tem um degrauzinho a mais para subir na comunicação. Muito bom. Então vamos começar fazendo a primeira pergunta. Qual é a diferença, Cláudia, em se comunicar e se comunicar com eficácia? Porque a gente se comunica, a gente está aqui tá se comunicando. Sim. Mas essa comunicação é uma comunicação eficaz? Então me conta, qual é a diferença? A diferença é o resultado, é a intenção. Por exemplo, se eu quero simplesmente jogar a conversa fora, a gente não tem um tema, perguntar para você: oi, Clécio, como você vai? Como é que tá sua tia, sua mãe, seu cachorro? E fica naquelas delongas e não tem um objetivo, não tem um ponto B para chegar. A comunicação assertiva, ela sempre parte de uma intenção. Eu vou conversar com o Cledson sobre comunicação para líderes. Então, a gente tem um objetivo. E a partir daí eu já traço a minha rota. Eu me preparo, eu já sei mais ou menos o que eu vou falar e te entregar. Então, a diferença é o resultado. Porque se eu não sei para onde vou, eu posso chegar em qualquer lugar. Agora, a partir do momento que você tem uma intenção e você sabe o que você quer da outra pessoa, você tem mais o quê? Assertividade para conhecer o temperamento dela, porque a comunicação sempre é uma via de mão dupla, não é só o que eu falo, é muito mais como eu escuto e como eu me encaixo no seu jeito, como eu me adequo à sua linguagem, como eu me faço entender. Então, o resultado é que vai determinar a comunicação qualquer, porque hoje qualquer ruído é uma comunicação. O bebê está emitindo uma comunicação, mas que é eficientíssima, né? Porque a mãe já entende, já sabe que é um chorinho de fome. Então, quando a gente quer ser entendido, nem todo mundo é nossa mãe. A gente é que precisa saber transmitir o nosso recado, porque muitas vezes as pessoas não é nem que elas não têm boa vontade. Todo mundo está muito no automático, as pessoas estão sobrecarregadas nas empresas. Cada vez mais as corporações cobram resultados e às vezes a gente está tão focado no resultado, no processo em si, que a gente esquece do quê? De olhar o ser humano. E comunicação só existe quando dois seres humanos param e um escuta, percebe o outro e recebe, e aí sim entra com uma devolutiva. Então, sem isso, a gente não teria essa ferramenta fantástica, maravilhosa, que é um jeito de eu entrar no seu mundo e permitir que você entre no meu. É o jeito que eu aprendo e também ensino. É a nossa interação, né? Tudo comunica.
A gente está falando em qual a importância dessa comunicação para os líderes atuais, né, contemporâneos. A gente está falando de um momento onde as lideranças elas precisam conversar com várias gerações, Sim, principalmente essa geração mais jovem, essa geração exato. Z, né, que está chegando agora no ambiente de trabalho, 18, 19, 20 anos, e falando de uma comunicação onde a informação, a tecnologia é muito rápida. Muito rápida, e hoje nós estamos num sistema globalizado, não é só o mundo. Então, se antigamente eram claras as tarefas, os líderes, na verdade, eu acho que tinha pouco trabalho, porque ele já tinha, cada cargo era muito bem delimitado, a pessoa entrava na empresa, já sabia o que era esperado dela, e estava tudo muito resolvido. Com essa vinda da internet, com essa aceleração e até com essa nova geração, a geração Z, a moeda de troca das empresas não tem funcionado mais. É por isso que eu acredito mesmo que hoje a comunicação para os líderes é muito mais importante. Porque antigamente bastava o quê? O salário. Você é pago para trabalhar. Então, você vai trabalhar pelo salário, você vai se desempenhar porque você não quer ser mandado embora. Com essa geração, isso já não funciona. Veja que nem todo mundo mais quer trabalhar nem por dinheiro. É As pessoas verdade. querem saber, né? Elas primeiro querem qualidade de vida. E eu não acho Exatamente. isso ruim, não. Muita gente fala muito mal, critica essa geração, acha que essa geração nova não tem boa vontade. Eu já não vejo dessa maneira. Eu acho que nós chegamos numa exaustão. Veja que tempos modernos do Chaplin, que era aquela coisa acelerada, aperta, né, botão para cá, para lá, homens trabalhando como máquinas. A gente já passou mais de 100 anos desse filme e ele é atual, porque muitas empresas ainda fazem isso com seus funcionários. E aí vem agora essa nova geração que não aceita mais simplesmente apertar botão para poder ganhar um punhado de dinheiro no fim do mês. Eles querem o quê? Eles querem estar alinhados com o princípio, eles querem fazer parte de uma causa. E aí entra a comunicação do líder, porque o líder precisa comunicar qual é a causa que a empresa está engajada. Para onde nós estamos indo? Sem isso, sem tocar o coração daquele funcionário, ele não vai trabalhar, ele não vai render, as equipes não vão funcionar. Por isso que se tornou terror, porque agora os líderes precisam entender de pessoas. Eram bons especialistas, né? Muitas vezes administradores fantásticos, mas que não entendem de pessoas. Então, agora tem muita gente sofrendo horrores. E muita gente até me procurando para poder lapidar a comunicação e falar: escuta, o que eu tenho que falar para a minha equipe entender que ela precisa trabalhar? Então, é aí Agora, que entra. qual é o impacto negativo se o líder não tiver uma comunicação assertiva? É uma catástrofe, eu diria. Porque imagina que a empresa precisa chegar no ponto B. E ele, como líder, está ali levando a empresa para esse processo. Só que ele não faz nada sozinho, ele precisa das pessoas. E as pessoas só estarão com ele se ele realmente souber o quê? Envolver. Se ele souber realmente compartilhar responsabilidades, compartilhar o sonho, compartilhar o propósito da empresa. Isso a gente está falando internamente, mas a função da comunicação do líder extrapola, porque ele também precisa ser o porta-voz hoje da empresa para as outras comunidades. Dependendo do alcance da empresa, ele precisa falar com toda a sociedade civil, ele precisa se posicionar, ele precisa falar com a imprensa, ele precisa dialogar com diversos públicos. E é aí que a casa cai, porque muita gente, infelizmente, não está bem preparado, porque foi vendido para eles que bastava entender de administração, de gestão, de repente de alguma questão ali ligada ao business, e hoje eles têm que sair. Eu tenho, inclusive, não por acaso, 3 clientes meus mentorados que são engenheiros. Estão acostumados a trabalhar com as máquinas, eles falam assim: eu prefiro máquina do que gente, porque a máquina eu já sei como funciona. Agora, as pessoas, às vezes eu dou a mesma ordem do mesmo jeito, funciona para um colaborador e não funciona para outro. Tem gente que não se comunica, e é aí que entra a magia mesmo da comunicação. Você precisa falar com todo o grupo, mas particularmente tocar cada pessoa, porque cada ser humano recebe uma mensagem de um jeito.
Nós não somos todos iguais na questão da recepção da mensagem, nem da emissão. Nós somos muito diferentes. E aí eles se perdem, porque a mesma comunicação de massa para o mesmo grupo muitas vezes não funciona. E como engajar esse time e motivá-lo eles através da comunicação? A comunicação não faz milagre, né, Clédson? Antes da comunicação, precisa ter uma palavrinha mágica aí para engajar, que é o propósito. Não é por acaso que é a palavra da moda, nas corporações, em todas as empresas que a gente vai hoje, está todo mundo se perguntando, mas o propósito não é ter lucro? Antigamente, sim, bastava. Hoje, as pessoas precisam de causas, elas precisam se juntar em torno de uma marca para defender alguma coisa. As pessoas não querem mais sobreviver, elas querem viver por um propósito, por uma causa. Eu até outro dia estava pensando numa frase que é muito, muito verdadeira, né? Se você tem por quem morrer, você tem por que viver. Então, as pessoas estão muito, não por acaso, hoje a gente vê nas empresas aí o índice de ansiedade, estresse, depressão muito alto. Por quê? Está faltando sentido de vida. E o sentido de vida está ligado ao propósito. Por que eu trabalho? O que eu estou atingindo? Onde eu quero chegar com tudo isso no final? Então, não se trata só de saber comunicar. Precisa voltar para os valores, precisa saber por quê, porque a gente quer ter orgulho do lugar que a gente passa mais de 8, 10 horas dentro de uma empresa. É importante que a gente se sinta o quê? É o sentimento de pertencimento. Tem que ser a nossa casa. Agora, imagina você trabalhar numa empresa que vai contra os seus valores pessoais. Imagina, por exemplo, um vegetariano trabalhando numa empresa de carne. É muita violência. Por dinheiro nenhum ele vai ficar lá, porque vai causar um mal-estar. É uma violência, não vale a pena. Então, por isso que esses jovens da geração Z se perguntam primeiro, mas qual é o propósito? Vocês estão defendendo o quê? Ele quer saber para quem ele está trabalhando. Não adianta mais os acionistas ficarem lá escondidos e mandarem aquele missão, valores, né? Aquela coisa assim, pro forma. Tem que ser de verdade, tem que ser de dentro para fora. Isso é muito importante. Então, hoje em dia, para você comunicar, antes você tem que viver do que você fala. É bem por aí. Ô, Cláudia, me diga uma coisa. Por que as pessoas têm tanto medo em falar em público? De acordo com as pesquisas, elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. A gente prefere morrer do que falar em público. É verdade. Mas eu acho que não é a vergonha de falar, é de falhar, é de mostrar vulnerabilidade. Porque assim, por que eu sou apaixonada por comunicação? Porque a comunicação sempre é uma ferramenta que me permite entrar no seu mundo, saber do seu universo, como que é essa questão de ESG, de como é que é essa questão da sustentabilidade. Você, através dos seus olhos, você vai me comunicando tudo que você vê. E aí me dá uma oportunidade de conhecer. Então, quando a gente está falando, a gente está o quê? Se expondo, a gente está defendendo alguma coisa, a gente está atacando alguma coisa, a gente está o quê? Se desnudando. Então, a gente está numa época que é mais fácil as pessoas tirarem a roupa e fazer dancinha, né, no TikTok, do que falar, porque através da minha fala você vai me conhecer. Você vai saber qual é a minha. Você vai saber se eu gosto mesmo de meio ambiente. Em 2, 3 frases eu já vou entregar para você tudo isso. Então, essas pessoas têm muito medo de se verem vulneráveis, de não atender a expectativa dos outros. Porque, infelizmente, muita gente... A gente é uma sociedade que julga o tempo todo. Não julgar... eu só descobri o não julgamento. Eu falei, como não julga? Tudo que a gente recebe, eu classifico. Por exemplo, até se eu vejo essa minha roupa aqui, é verde ou amarela, eu tenho uma classificação. É um julgamento, é um parâmetro. Eu não consegui entender um mundo onde eu não julgasse. Mas a comunicação não violenta me trouxe essa ferramenta. É isso que eu ia falar agora. É muito bacana você ouvir, só receber e não julgar. Você poder me falar, olha, eu gosto de amarelo. E eu não comparar, eu não gosto, eu gosto mais, eu gosto menos. Eu só recebi.
é receber uma coisa sem julgar. A gente ainda vai ter que evoluir muito a sociedade para chegar nesse ponto, todos nós. E eu acho que a partir daí as pessoas vão perder um pouco o medo de falar em público. Por enquanto, eu acho que é como brócolis, né? Acho que ninguém é apaixonado por brócolis. Mas é saudável, você vai ter que comer? Encara. Eu amo açúcar, só que faz mal. Já sou adulta, então não vou me matar de açúcar. Eu escolho o que eu quero fazer. Você não gosta de falar em público, mas você hoje é líder. Então escolha. Já que vai falar, aprenda. Fale direito, fale com intenção, para não ser mal interpretado. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de uma coisa que eu acho muito importante, que eu tinha muito isso também, acho que ainda tenho, ainda estou trabalhando nisso, que é a comunicação violenta, né? Eu tenho uma comunicação muito agressiva, às vezes tinha, na verdade, para falar, e estou trabalhando muito isso. O que seria a comunicação não violenta, falando numa questão empresarial? Na questão empresarial e na pessoal é muito importante. Eu me identifico com isso porque eu também tenho uma fala muito agressiva. Porque os ideais, as coisas pelas quais eu sou apaixonada, eu falo com muita empolgação e muitas vezes as pessoas acham isso agressivo, né? Porque a gente invade, às vezes, o espaço do outro, até fisicamente. Fala, nossa, preciso te contar. Aí, aquilo, tem gente que recebe de uma maneira legal, mas tem gente que é mais sensível e a gente precisa, principalmente corporativamente, saber respeitar, saber entender que a gente tem, sim. Eu acho que é como se fosse. Não tem gente com problema auditivo? Tem gente que escuta demais, então, às vezes, a sua voz, a sua fala agride. E, no fundo, Cledson, eu sou uma pessoa muito franca, muito aberta. Se eu gosto, eu falo para você. Se você me chamar, ai, Cláudia, vamos fazer uma live? Se eu não pudesse, se não fosse do meu interesse, eu falar, obrigada, não dá, não vou, não quero. Mas a gente tem essa dificuldade com o não. E aí, se você fala o não para a pessoa, ela recebe aquilo também de uma maneira muito agressiva. E, na verdade, a gente não sabe qual é o filtro do outro, a gente sabe de nós. Então, se você está lá num ambiente corporativo, quanto menos você se indispor com as pessoas, melhor. Por isso que eu digo, a comunicação sempre tem que ter uma intenção. Você está num grupo, aceita. Você falar mal do seu colega, saiba que isso é uma falta grave. É uma falta até de caráter sua. Por quê? Porque você está falando mal de alguém que está no mesmo barco que você, no mesmo time. E a gente sabe que nas empresas o boato, o bochicho, a maledicência corre solta. Isso não é natural, isso não é normal e a gente tem que se policiar. Toda vez que você perceber que você vai falar mal de alguém, segura, trava. Não é legal alimentar. Você está ali, principalmente o líder está ali. Quanto mais o time dele estiver unido, junto, um com o outro, mais ele vai poder contar com a equipe. Se a equipe se divide, a liderança dele se enfraquece. Então, ele pensando nisso, estrategicamente, a gente tem que ter um cuidado, né, para falar das pessoas. A gente sabe quando você vai dar uma notícia delicada, prepara o terreno, tenha o quê? Empatia pelas pessoas. É muito difícil também, muita gente fala da boca para fora, ai, eu me preocupo com a outra pessoa, eu me coloco no lugar do outro. Isso eu também achava uma coisa muito estranha. Porque, por exemplo, você me vê e eu estou te vendo. Você está num ângulo, eu estou em outro. Como que eu estou vendo o que você está vendo? Eu não estou vendo o que você está vendo. Eu acho isso uma hipocrisia. Eu não vivi, eu não tenho a sua experiência, eu não andei por onde você andou. Não tem como eu me colocar no seu lugar. Mas, como nós dois somos seres humanos, é muito possível que eu entenda a sua dor se eu pensar que aquilo aconteceu comigo. Né? Eu tenho uma frase que eu levo para a vida e foi a que eu mais falei para minha filha e falo até hoje. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Essa regrinha básica é elementar numa corporação e serve para a nossa comunicação. Se você está com pressa, se você sente que você está inflamado, se você está com emoção, você tem que dar 2 passos e voltar lá. Lembra que eu falei do objetivo? Qual é a minha intenção? A minha intenção agora é ferir o Cledson,
falar para ele que ele está errado, que foi culpa dele, né? Ou resolver o problema. Eu acho Tem que muito no ambiente de trabalho isso, né? é, A gente quer falar para. Na verdade, não é só ambiente de trabalho, em todo lugar, né? A gente quer para ferir. a gente Aconteceu é uma coisa feliz. muito engraçada comigo antes de ontem, né? Na terça-feira, em um dos meus escritórios, lá em Alphaville, onde um rapaz ele, da recepção ele errou. E aí me travou dentro de um lugar lá dentro. E ao invés dele me falar desculpa, olha, eu não queria acontecer isso, tá tudo certo. Não, ele começou a falar que eu tinha falado errado o local que eu trabalho, entendeu? Então não tem como eu falar errado o meu endereço. Sim. E aí virou um conflito, né? Gerou um conflito, porque eu comecei também a discutir ali com ele, e depois eu pensei, eu não deveria ter me desgastado com isso, porque Verdade. é um desgaste É emocional. um Então eu desgaste. acho que é essa comunicação, É né? um desgaste. A gente pensar ali, ter empatia também, e falar, peraí, não, calma, é quem tá com medo de perder o emprego também, enfim. Então, Exato. falta Ele preso no medo e na defensiva, na emoção do medo e ficou na defensiva. E você, na emoção, às vezes dá surpresa, tipo assim, como? Exatamente. Né? Mas os dois na emoção. Falando em medo, Cláudia, qual é a importância do autoconhecimento para uma comunicação eficaz? É fundamental, porque tem gente que fala assim, eu sou pavio curto. Você precisa saber o tamanho do seu pavio. A partir de quantas frases que você vai ter que ouvir, engolir, que você vai queimar o seu pavio todo. Então, o autoconhecimento vai nos dar essa medida da nossa tolerância e o conhecimento das nossas emoções. Emoção a gente vai ter. Lógico, você me traz um resultado que não é o que eu esperava. Ou digamos que você é meu subordinado, eu te dei uma tarefa e você não cumpriu. E a gente não atingiu a meta e você está lá me falando, ai, Cláudia, não deu para fazer, não atingi a meta. Emocionalmente, eu estarei possessa, porque a gente tem um compromisso de atingir meta, de ter um resultado, e você não cumpriu a sua parte. Então, eu já estou dominada na emoção. Agora, eu internamente me conheço e sei ali a válvula da minha pressão interna para falar assim, gente, se ele falar mais uma frase, eu vou explodir. A gente não pode explodir. A gente não pode se orgulhar e falar, ai, soltei os bichos. Como diz a Lucilena, professora de filosofia, e eu acho verdadeiro isso assim, a gente tem que se orgulhar de se tornar humano, porque bicho nós já nascemos. Nós nascemos bichos. Nós temos que controlar nossa emoção. E o que faz a gente se controlar? E não perder de vista esse objetivo. O que eu quero de você? Vai adiantar, você já não cumpriu a meta. Nós já estamos fora do prazo. Eu não posso, eu tenho que pensar na minha comunicação. Se eu agredi-lo, eu vou ajudá-lo a conquistar a meta ou eu vou diminuir a autoestima dele e fazer com que ele tenha mais dificuldade ainda de atingir o resultado. Então, por isso que eu sempre falo, se agarra mesmo no objetivo e não no ser humano, porque senão você vai acabar agarrando o pescoço do outro. Não é isso. Você tem que pensar, não, é importante o quê? Atingir o objetivo. Ele teve dificuldade. Deixa eu tentar ver de que maneira eu posso o quê? Apoiá-lo. Mas aí vem o diabinho na nossa orelha e fala assim, mas ele não merece. Foi desleixo, ele fez de propósito. Ou pior ainda, a gente fala assim, eu tenho certeza, ele fez para me irritar. Ele não fez para irritar, ele fez porque tem uma dificuldade. Ninguém gosta de tomar bronca, ninguém gosta, ainda mais se tem participação de lucro, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder emprego. Se a pessoa não atingiu, ela teve uma dificuldade. Então você, olha, sentar ali, extravasar a sua emoção, a sua raiva, o seu ódio, não vai te ajudar. Guarda emoção para um outro momento, para você desabafar depois. Emoção é uma coisa muito interna e o autoconhecimento vai te permitir saber o que você está sentindo. Para você falar, tá, então isso é só o meu ódio, é a minha ira, mas eu vou deixar ela aqui, eu vou resolver porque eu estou focada no resultado. E depois você grita dentro do carro sozinho, depois você conta para o seu amigo, você não sabe hoje que eu passei. Mas naquele momento você tem que se agarrar ao objetivo, senão você vai perder a linha, com certeza. Bacana. Cláudia, para a gente estar finalizando nossa live, é rapidinho, são meia hora de live.
Conte para mim qual é o conselho, qual é a orientação que você dá para os líderes para essa questão de uma comunicação assertiva. Qual é a dica que você dá para esses líderes que ainda não se ateve que a comunicação é importante para uma liderança de sucesso, uma liderança engajada, acolhedora e, logicamente, empática? Empática. Eu digo sempre para eles, para os líderes, se você já tem um resultado que te trouxe até aqui, parabéns, você deve ter muito talento. Mas se você dominar a comunicação, você vai poder ir muito, muito, muito mais além. Por quê? Porque quanto melhor você se comunicar, melhor você vai saber o quê? Liderar um time, fazer com que as pessoas engajem, com que as pessoas entendam. Você vai ter menos desgaste humano. A gente sabe que nas corporações as pessoas são contratadas pelas habilidades e são demitidas, 85% são demitidas pelas características pessoais. O que significa isso? Em algum momento deu atrito, geralmente de comunicação. Gerou um diz-que-diz, gerou mal-entendido, gerou ruído e muitas coisas se perderam. Então, é fundamental que você ocupe o seu palco dentro da empresa, que você exerça essa liderança empática, assim, através da comunicação, para que você entre no mundo dos funcionários, para que você consiga realmente formar um grupo coeso, alinhado com as metas, com o propósito e estimulado, principalmente. A voz do líder, eu digo, é a voz de Deus naquele sentido. Sabe quando você está muito triste, você já está cansado e a empresa ainda precisa que você dê mais, você já deu um risco, tem que dar outro. É a voz do líder que vai conseguir esse a mais. Não vai ser o dinheiro, né? A gente está vendo que as pessoas estão exaustas. A gente vai até onde o nosso olho brilha. E o nosso olho brilha mais quando o líder é cativante, empolgante, ele consegue fazer você acreditar que é possível. É aí que vai ter o diferencial e é aí que as empresas realmente vão se destacar e sair desse lugar comum. Maravilha. Ô, Cláudia, a Paty está perguntando assim, a garraça, o objetivo é louvável, mas quando o líder não consegue impactar a equipe, e aí, o que fazer? Oi, Paty, sua linda. Paty é maravilhosa, é uma campeã. Quando o líder não consegue impactar a equipe, minha querida, sabe aquele rei que fala assim, vamos para a guerra e ninguém segue? É isso. A empresa não segue alguém que não tem um impacto, que não tem um brilho. Às vezes é o filho do dono, ele não vai sair do cargo. Mas se se o teu coração não está pulsando na mesma sintonia, eu sempre penso assim, esse palco não é o seu, porque ele já está ocupado com um rei que não está preocupado com a equipe. Então é hora de ir embora. Agora, se for numa empresa séria, numa empresa comprometida, com certeza tem alguém que está vendo que ele não está estimulando a equipe. A empresa não vai ter o resultado. Consequentemente, fatalmente, ele vai ser cortado, ele vai ser substituído. Agora, se você não tem esse tempo a perder, a gente tem que seguir quem a gente realmente confia. Isso é o mais importante numa liderança. Não se trata só de comunicação, é tudo aquilo que você age. Você tem que realmente mostrar através dos seus exemplos. Também tem muito líder que pensa que vai se esconder atrás de comunicados bonitos ou que fala muito bem, Cledson. E ele tem até um brilho impacta, porque ele é cativante, sabe levantar, né, o astral da equipe, mas ele perde a credibilidade, ele não cumpre acordo, ele fala uma coisa e faz outra. E a gente não é bobo, a gente se engana às vezes com as pessoas, mas a gente depois vai acordando e despertando. Esse também não vai conseguir se manter no cargo, a menos que ele seja o dono ou filho do dono. Nesse caso, vai embora. Procura outro líder para te representar. O líder tem que estar à altura do seu talento. É isso que precisa ser. Olha só, a gente está terminando, mas está tirando perguntas aqui. Olha que bacana. Aí você decide se você quer ou não. A Lu Soares está perguntando o seguinte: como ter uma comunicação objetiva sem ser enfática? Sem ser enfática? Qual o problema de ser enfática? Tem vezes que a gente precisa ser enfático. Tem vezes que a palavra tem um peso, o nosso tom de voz tem um peso. Às vezes você tem que ser enfática, categórica. Por exemplo, olha, vamos parar de vender
no Mercado Livre. Você tem que ser enfática para mostrar uma reação, para que o outro perceba, nossa, mas por que ela está falando com tanta ênfase? Porque é importante. Tudo que é importante, às vezes, a gente tem que ser muito enfático para ficar muito claro, para não achar que, ai, tanto faz. Ai, tanto faz. Não, tem coisas, tem momentos que a gente precisa ser enfática. Esse é o posicionamento. Agora, talvez você não precise ser rude. Eu acho que sempre a rudeza está quando a gente se coloca para o lado pessoal. Acho que a gente pode tudo, menos atingir o ser humano na sua individualidade. É muito diferente o seu chefe virar para você e falar assim, olha, criticar alguma coisa muito particular, muito pessoal sua, uma particularidade que vai te ferir. Outra coisa é ele falar do seu desempenho. Por exemplo, se a pessoa é responsável pela limpeza do ambiente. Nossa, aqui não está bem limpo hoje. Será que a senhora poderia, por favor, passar o pano? Você falou com ênfase, com assertividade, porque de fato ali está sujo. Outra coisa é você chegar assim, escuta, na sua casa essa imundície tem juízo de valor pessoal e não ali referente à tarefa. Então, toda vez que a gente leva para o lado do particular da pessoa, a chance da gente estar extrapolando a barreira corporativa e do respeito, porque quem é a pessoa para invadir o meu território e dizer o que eu sou, o que eu não sou, segundo um julgamento dele? Nem chefe tem esse direito, ninguém tem esse poder, ninguém deveria dar esse passo, né? Agora, se ele está falando de uma tarefa que você é paga para executar, você está ali no time, não tem problema nenhum. Mas você sabe que também acontece muito o contrário, viu, Cledson? Tem funcionário, e eu sempre falo nas entrevistas para as pessoas que eu contrato, eu falo assim, olha, eu avalio muito como uma pessoa recebe crítica, porque eu tenho essa preocupação sempre de falar da crítica do trabalho e não da pessoa. Mas tem gente que leva tudo para o pessoal. Você está falando ali, né, do resultado. Mas não dá para pôr, então. A gente faz muita arte final lá na agência. Não dá para pôr um vermelho mais fechado. Ai, tá achando que eu não sei o que é vermelho? Ai, não sei o quê. Eu falo, gente, não leve para o pessoal. Não estou falando da sua mãe, não estou falando de você. Não estou no seu território particular. Nós estamos no ambiente de trabalho, nós estamos no ambiente de trabalho. Então, também é muito ruim quando a gente tem pessoas assim tão sensíveis e com uma autoestima tão baixa que tudo ela acha que ou é uma indireta, ai, tá querendo me dizer alguma coisa. É verdade. É muito chato, gente, não seja essa pessoa. Eu nunca acho que é para o meu pessoal. Eu falo, nossa, se for para o meu pessoal, fale diretamente. Agora, está falando do trabalho, vamos nos concentrar. Numa empresa, a gente está ali para trabalhar. É verdade. Cláudia, olha, muito bom com essa conversa. Eu acho que a gente tem que conversar mais. Várias perguntas ainda aí, mas a gente não consegue mais, porque eu estou com pouca bateria no meu celular, na verdade. Então, mas eu fico à disposição. Essas perguntas, se o pessoal quiser me mandar no direct, aí eu respondo nos stories. Olha aí. Isso, perfeito. Olha só, muito bom estar com você. Venha mais vezes. Eu estou de volta aí com o programa Estudo Sustentável S.A. todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na TV, antiga TV Clima Tempo, agora TV C3 TV. Quero te convidar para conversar, porque ESG e comunicação tem tudo muito a ver. A gente, quando fala em sustentabilidade, a gente tem que saber comunicar esse tema tão importante que às vezes tem um preconceito muito grande por parte de empresas, e eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu, romper essa bolha e ir para frente. E eu acho que você, com esse seu discurso, com esse seu tema tão importante, vai nos ajudar bastante. Então, venha ser o nosso entrevistado lá no Estudo Sustentável. Agradeço, tá bom? Já conta comigo. Quero estar lá porque é um tema realmente muito gostoso, muito importante, diz respeito à nossa saúde mental e isso também é sustentabilidade. Então a gente vai ter muito para trocar e agradeço muitíssimo o convite, foi um prazer estar com vocês. Desculpa se eu não respondi, tem coisas aqui que estão travando aqui no meu celular hoje, mas eu vou ficar muito, muito honrada se vocês me mandarem um direct e aí eu respondo para cada um de vocês. Então, muito obrigada a todos. Imagina. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.